Oi, tudo bem? Então, hoje a gente vai fazer a nossa escola bíblica dominical. É a terceira aula em quarentena, né? E pra gente começar, a gente tem que chamar alguém muito importante para o nosso programa, que é o tio Dani. Oi, tio Dani! Olá, boa noite. Tudo bom? Tudo, e você? Tudo certo? Tudo bem, tia Dai? Como vai? Olá, galerinha, tudo bem? Saudade de vocês. Hoje, como a Pi já disse, nós vamos começar a nossa terceira EBD em quarentena e não vemos a hora de esse período passar, né? E nós voltarmos a ter as nossas aulas lá presenciais com o calor de todos vocês, tá bom? Para iniciar, qual seria o próximo passo, neguinha? Exatamente, vamos pedir a direção de Deus, pois sem Ele nós não somos nada. Pai amado, nós te agradecemos por esse momento, obrigado pela oportunidade que temos de aprender da tua palavra, que não seja nós três aqui falando, mas que seja o teu Espírito passando, ministrando no coração de cada junior aqui a tua palavra, e que atinjam famílias, atinjam o coração e possa dar frutos para a glória do teu nome, Pai. Isso é que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Pois é, galerinha, o tema da nossa aula de hoje é amizade, certo? O amigo ama sempre. Para nós darmos início, eu vou pedir para a Pi me ajudar. Pi, você pode me dar uma força com a leitura bíblica? O texto ele vai aparecer ali no cantinho para vocês. Ele se encontra em 1 Samuel, capítulo 18. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 4. Por favor, Pi. Vamos lá. Saul e Davi terminaram a sua conversa. Jonatas, filho de Saul, começou a sentir uma profunda amizade por Davi e veio amá-lo como a si mesmo. Daquele dia em diante, Saul levou Davi para sua casa e não deixou que ele voltasse para a casa de seu pai. Jonatas e Davi fizeram um juramento de amizade, pois Jonatas tinha um grande amor por Davi. Ele tirou a capa que estava usando e a deu a Davi. Deu também sua túnica militar, a espada, o arco e o cinto. Ótimo, muito obrigado. Bom, a aula é sobre amizade. Quando nós falamos de amizade, já na nossa cabeça já vem o quê? A palavra amigo, certo? Você tem vários amigos, Pi? E dentre esses amigos, desses inúmeros amigos, você tem aquele que é mais chegado, certo? Que nós nominamos aí como melhor amigo, certo? Na história que nós acabamos de ler, nasceu uma grande amizade. Olha que interessante. Logo depois que Davi derrotou o gigante Golias, o rei de Israel, na época Saul, leva Davi para morar dentro do palácio com a família dele. Acredito eu, isso o tio Dani falando, acredito eu que Davi chegou lá até meio perdido, porque ele morava numa casinha pequena, e de repente o rei leva ele para morar naquele palácio gigantesco, onde provavelmente cada um devia ter o seu quartinho ali. Davi chegou e logo de cara já pegou amizade com Jonatas. E uma coisa muito interessante que eu achei bem bacana desse texto é a humildade de Jonatas. Jonatas, ele vendo Davi chegando ali, né, recém-chegado no palácio, ele simplesmente pegou as vestimentas dele e deu para Davi, porque Davi, querendo ou não, fazia parte de uma família até pobre. E o rei leva ele para morar num palácio. Então ele estava até, né, acho que estranhando tudo, né? Nossa, que grande. Estava admirado com aquele palácio gigante. Então Jonatas fala aqui no texto que ele entregou até as roupas de guerra dele, entregou o arco e flecha, entregou o cinto, entregou a espada. Então, a partir daquele momento nasceu uma grande amizade, uma amizade verdadeira, que é o que nós vamos ler mais para frente, vamos abordar mais para frente, certo? Outro ponto importante, o rei Saul, no decorrer dos tempos, ele criou uma inimizade muito grande, ele começou a perseguir o rei Davi. E quem justamente ajudou a Davi escapar da morte ali, escapar da emboscada do rei Saul, foi o próprio filho do rei Saul, que é Jonatas. Então, a partir daquele momento que Davi conseguiu se livrar do rei Saul, ele fugiu para outra cidade. Nesse meio tempo, passado ali algum tempo, a Bíblia não fala exatamente o tempo,
Mas passado um determinado período, o povo de Israel teve uma grande batalha com os filisteus. E nessa batalha aconteceu um desastre. Sabe o que aconteceu? Infelizmente, nessa batalha foram mortos Saul, o rei Saul, que era o rei atual de Israel, e os seus 3 filhos, dentre eles, Jonatas. Porém, antes de Jonatas morrer e antes de Davi também fugir de Saul, eles fizeram uma aliança, que eu queria até que você mostrasse aqui para a turma, Pi. Aqui nós temos 3 figuras que simbolizam a nossa aula de hoje. Tem a coroa, né? A coroa que simboliza o rei, a aliança que foi feita entre Jonatas e Davi, e vocês vão ver mais para o final da aula o que significa esse hominho aqui com essa muleta, certo? Obrigado, Pi. Então, o que aconteceu? Passado esse período dessa tragédia, antes de Jonatas ter morrido, eles fizeram uma aliança, que um ia ajudar o outro até o final da vida deles. Olha que interessante. Foi uma aliança, e uma aliança, nunca se esqueça, uma aliança ela não pode ser quebrada. Uma vez que é feito um juramento, eu não posso quebrar. Eu tenho que ser fiel até o fim. Como é a aliança do casamento, certo? Você pode ver que ela não tem emenda. Ela é uma só, certo? Ela não pode ser quebrada. E aí, seguindo aqui na nossa aula, eu pergunto para você, Júnior. Qual tipo de amigo você tem sido para os seus outros amigos? Será que eu tenho sido um amigo falso ou um amigo verdadeiro? E aí? Será que eu tenho sido um amigo invejoso ou um amigo que se alegra com a vitória do meu amigo? Será que eu tenho sido um amigo amável? Um amigo amado para o meu amigo? Ou eu tenho sido um amigo interesseiro? Só estou ali do lado dele se ele tem aquele brinquedo legal, ou se ele tem uma piscina na casa dele. Como nós temos sido com os nossos amigos? Que tipo de amigo que eu tenho sido? Isso nos leva a pensar. Não podemos ser amigos invejosos. Jonatas, nessa história, olha que legal. Ele podia muito bem ter dado um corte em Davi, porque Davi se tornaria o grande rei de Israel depois do pai dele, onde, na verdade, quem deveria assumir o lugar do pai era o próprio Jonatas. Mas em nenhum momento ele ficou com ciúmes, ficou com raiva de Davi. Pelo contrário, Davi chegou no palácio, Jonatas deu tudo para ele, tudo do bom e do melhor. Ó, Davi, eu tenho 2 camisas aqui, uma eu dou para você. Então nós temos que ser humildes, pessoal. Nós temos que ser amigos amáveis, principalmente com os que são lá de fora, porque eles olham muito, ó. Será que a Pietra tem sido uma amiga fiel, uma amiga que não leva em conta, não é interesseira? Será que ela tem sido uma amiga que influencia as pessoas lá fora ou ela tem sido influenciada? É um ponto para nós se preocuparmos, um ponto para nós pensarmos. E nós, como eu disse no início, nós temos uma lista gigante aí de amigos, certo? Onde, na verdade, nós temos sempre aqueles que são mais chegados, certo? Tem um amigo aí seu que é mais chegado de você, não é? Que é aquele seu melhor amigo. Pensa nele aí, não me fala, fica no segredo, certo? Outro detalhe importante. Quando eles fizeram essa aliança, que é esse símbolo do meio, Davi, ele prometeu para Jonatas que até o final da vida dele ele ajudaria Jonatas. Ele falou, o que você precisar, eu vou te ajudar até o fim. Eu fiz uma aliança contigo. Então olha que bacana. Num determinado ponto, pessoal, aí passando um pouquinho na nossa história, certo? Jogando um pouquinho para frente, passado o tempo, Davi assume o trono de Israel. Diz a palavra de Deus que Davi ficou 40 anos na frente do povo de Israel. 3 anos em um reinado, certo? E mais 33 no outro. E olha que interessante. Um certo dia, Davi estava lá no palácio dele. Agora ele era o rei. Agora ele está no palácio como rei. E ele chama um dos seus servos, certo?
E ele falou assim para aquele servo: servo, você sabe se há alguém vivo ainda na casa que é da linhagem do rei Saul? O servo dele parou, pensou, falou: peraí, tem sim, tem um neto de Saul que sobreviveu. Aí ele pegou e contou para o rei Davi o que tinha acontecido. Sabe aquele menininho da muleta? Sabe por que eu tinha colocado aquele menininho da muleta? O único sobrevivente da linhagem de Saul foi Mefibosete. Sabe o que aconteceu com ele, Pi? Uma certa vez, teve também, logo depois da batalha contra os filisteus, quando Saul e seus filhos foi morto, chegou a notícia lá no palácio de que o rei tinha morrido e seus filhos também. E Mefibosete era pequenininho. A babá dele estava com ele no colo. E na época, quando um povo matava o rei do povo inimigo, eles dominavam outro país inteirinho. Quando a babá dele ficou sabendo que o rei Saul tinha morrido e o seu pai também tinha morrido, que era Jonatas, a babá correu com o neném no colo, só que o que aconteceu? Ela tropeçou. No que ela tropeçou, o neném caiu do colo dela. O que aconteceu? O menino ficou aleijado. Só que nesse meio tempo, como o povo filisteu dominou o palácio inteirinho ali do povo de Israel, essa babá mandou Mefibosete para uma cidadezinha chamada Lodebar. Era uma cidadezinha, chega a ser até triste. A palavra Lodebar significa sem pasto, que era onde moravam as pessoas que não tinham renda, tipo normalmente mendigos, moradores de rua, pessoas que tinham doenças, elas ficavam isoladas. E a cidade era muito pobre. E ele passou a morar com um senhor chamado Maquis, em uma casinha. Acredito eu que seria, nos dias de hoje, até uma favela, um barraco. Beleza. Gravaram tudo isso daí onde morava Mefibosete, certo? Lá na cidadezinha, lá no beco, vamos colocar assim, lá no beco de Lodebar. O que aconteceu? Assim que o servo de Davi contou toda a história para ele, Davi imediatamente falou: pode ir lá e traga Mefibosete para morar comigo no palácio. Olha que importante, olha que interessante. Por que Davi pediu para trazer Mefibosete para o palácio? Lembra que antes de Jonatã morrer e antes de Davi fugir da fúria do rei Saul, eles não fizeram uma aliança? E a aliança não pode ser quebrada. Então Davi foi fiel ao que ele prometeu a Jonatas. Olha que amizade interessante. Sem ter interesse, certo? Sem ser falso, pelo contrário, ele foi verdadeiro. Então ele manteve até o fim a palavra dele. Olha que interessante, pessoal. O rei mandou os seus servos irem lá buscar Mefibosete. E olha que interessante, ó. Assim que Mefibosete chegou, ele se curvou perante o rei Davi. Engraçado que na Bíblia fala que Mefibosete não se sentiu justo de estar ali no palácio do rei. Ele falou: não, mas como que o Senhor, rei de Israel, vai olhar para um cão? Eu sou como se fosse um cão. E, sabe, miserável, eu morava lá em Lodebar, aquela cidadezinha onde moram os mendigos. Como o Senhor me traz aqui para morar no seu palácio? Só que, no início de tudo, nós vimos. Cadê a aliança? Que foi feita uma aliança entre o rei de Israel e Jonatas. E aqui, no final de tudo, Mefibosete é levado para morar no palácio do rei. Olha que interessante. Só para vocês terem uma ideia, para efeito de conhecimento, fala na Bíblia que além do rei Davi levar Mefibosete para morar no palácio, sabe o que aconteceu mais? Ele pegou toda a herança que era do seu avô, o rei Saul, e entregou para Mefibosete. Inclusive, o próprio rei Davi entregou um dos seus servos, que foi esse que foi lá buscar o Mefibosete lá em Lodebar, e ele entregou esse servo para cuidar de todas as terras de Mefibosete. Então, ou seja, Mefibosete saiu lá de uma terra seca, uma terra que era total miséria, e passou a morar no palácio.
Então ele passou de uma miséria para um lugar de honra. Por quê? Foi dado crédito, Davi foi fiel até o fim, ele manteve a amizade até o fim. E nós temos que ser dessa forma. Por isso que eu perguntei para vocês, como nós temos sido com os nossos amigos? Será que eu tenho tratado bem aquele meu amigo porque ele tem uma casa bonita? Por causa que ele tem um grau maior? Os seus pais têm dinheiro? Ou a minha amizade com aquele amigo é pelo que ele é? Então nós temos que parar e pensar nisso. Será que nós temos amado os nossos irmãos? Será que nós temos amado nossos amigos? Nós temos intercedido por eles? Às vezes eu vejo aquele amigo chega na escola triste porque muitas vezes não tem nada para comer na casa dele. Será que eu tenho me comovido e tenho compartilhado o que eu tenho na minha casa com o meu amigo, assim como Jonatas fez quando Davi chegou lá no palácio? Então fica essa pergunta para vocês. Então, como desafio da semana, você tem uma lista aí de amigos seus, certo? Amigo da escola, amigo do prédio, certo? Quem mais aí, Pi? Amigo de tudo quanto é canto. Você tem amigo em São Paulo, tem amigo em Santa Catarina, tem vários amigos. Então eu te desafio, Junior, a fazer uma lista essa semana, a começar de agora. Pega um pedacinho de papel, uma folha qualquer, anote o nome desses amigos, certo? Interceda por eles. Você pode fazer até o seguinte, coloca o nome dos amigos e cada dia você ora por um e pela família dele. E também voltando do tema do coronavírus, vamos interceder pelos países, porque agora a doença está num pico, a doença está, cada dia que está passando, está ficando mais sério. As mortes têm aumentado no mundo inteiro. Então lembre de orar pelo país, não só pelo país que você pegou a bandeira, mas também pelo seu país, pelo Brasil, pela Europa, por todos os países, certo? E agora, pra gente, já estamos chegando no final da nossa aula, eu vou chamar a tia Dai. Ela também tem um desafio para vocês, para a semana. E aí, tia Dai, o que você tem como desafio para essa semana? Vem cá, tia Dai. Vem aqui com a gente. Tia Dai vai passar o desafio para vocês, que vai ser a pergunta do dia, certo? E aí, qual que é a pergunta? Qual que vai ser o desafio? Semana passada, inclusive, nós fizemos o desafio, as Marias mandaram uma resposta via WhatsApp para a tia Dai e elas foram premiadas, certo? Essa semana nós vamos fazer diferente. Nós vamos estar fazendo uma gincana, certo? No decorrer das aulas. E o aluno que responder a pergunta que vai ser feita agora, na verdade, pela tia Dai, o aluno que mandar primeiro a resposta no número da tia Dai, depois nós vamos colocar o número aí no rodapé do vídeo, ele vai somar pontos para a gincana. Então vocês estão preparados? A tia Dai vai fazer essa gincana e nós vamos dar uma outra opção de brincadeira para a semana. Vai lá, tia Dai, qual que é a pergunta da semana? Oi, galerinha. Quem foi o melhor amigo a ponto que ele cumprisse a lenda da vida desse melhor amigo? Respondam, mandem para a tia no WhatsApp, que vai aparecer aí na telinha para vocês, tá bom? E a gente vai pontuar para essa gincana, tá bom? Certo. Outra opção também legal nesse período de quarentena, pessoal, o stop bíblico, o stop de personagens bíblicos. Eu e a Pi, nós vamos simular aqui, vocês podem fazer na casa de vocês com seus pais e com seus irmãos, certo? A brincadeira vai ser assim, vamos lá, Pi. O stop, certo? Conta aí, Pi, que letra que vai dar? A, B, C, D. Na letra que deu, nós temos que falar um personagem bíblico. Personagem com a letra D. Daniel e os seus amigos? Seus 3 amigos. Eu vou falar um. Dário, que foi o rei na época também de Daniel. Então dá para vocês brincar, é uma brincadeira bem bacana. Façam, é bem simples, o stop bíblico. Para nós finalizarmos, vou chamar a tia Dai aqui mais uma vez. Ela vai estar orando e nós vamos estar finalizando a nossa aula de hoje. Amém? Beleza? Vamos lá. Senhor Deus, nós pedimos aqui, Senhor Deus, nesse período,
nós possamos amar os nossos amigos, orar pela nossa igreja, orar pelo nosso bairro, pelo nosso país, pelos países. Senhor, nós somos necessitados da tua presença. Abençoe cada criança, cada junior, Senhor, e que a tua palavra esteja no coração deles, Senhor Deus. Viva, aquecida, Senhor. E que em nome de Jesus tenhamos a oportunidade de falar novamente do seu nome semana que vem. Em nome de Jesus, amém. No 3, nós vamos falar o tema da nossa aula para a gente finalizar, certo? No 3. 1, 2, 3. Um amigo ama sempre. Tchau, tchau, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau.